Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educativa Podcast. Com muita alegria, hoje eu recebo o secretário de Educação de Diadema, Felipe Sígulo. Então, vai ser um bate-papo incrível aqui. A gente vai falar sobre os desafios, propostas, tudo aquilo que ele tem para o município de Diadema. E você não sai daí. Mas antes, eu quero agradecer muito o nosso patrocinador master, a Engenhoteca, empresa de cultura maker, estilo robótica, que tem revolucionado as escolas parceiras. Então, se você é gestor de algum colégio e deseja realmente investir nessa área, eu quero te convidar a acessar o QR Code que aparece agora na sua tela. Você vai ser direcionado para o site da Engenhoteca e vai conhecer os planos e como ela pode te ajudar nesse desafio. E também, se você chega aqui até o YouTube do Educativa Podcast, mas não conhece ainda a nossa plataforma, eu quero também te convidar a acessar o nosso site. A nossa grande solução e grande diferencial é ter um foco especial na formação dos professores. Então, dentro da nossa plataforma, que é uma espécie de Netflix, muito parecido com aquela usabilidade, você vai encontrar mais de 60 cursos de formação, todos eles com certificado válido pelo MEC, porque a gente tem parceria com a universidade. Então, ele te ajuda em todos os aspectos. Você consegue gerar uma aula melhor, mais eficiente, você também consegue trazer qualidade de vida para você e também ganhar pontos aí na sua formação, no seu crescimento de carreira. Então, também fica o convite para você que quer investir na sua própria carreira, mas também para você que é gestor, nós temos planos especiais para times, para escolas, nosso consultor comercial quer entrar em contato com você, acesse nosso site. Dito tudo isso, quero agradecer muito ao secretário Felipe que está aqui com a gente hoje, te agradecer pelo tempo dedicado e deixar desde o início aqui a oportunidade para você se apresentar, falar um pouco sobre quem é o Felipe, como a sua vida se entrelaça com a educação. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Arlindo, toda a equipe da Educativa Podcast aqui com a gente. Eu fico feliz da gente poder estar contando um pouco aqui da Secretaria de Educação de Diadema. Assumi agora em janeiro desse ano. É uma secretaria muito desafiadora, mas eu estou muito animado com as possibilidades que a gente pode implementar. Eu tenho já mais de 25 anos na área pública. Eu tive a honra de trabalhar com o ministro Paulo Renato no Bolsa Escola em 2001, 2002. Então, fiquei lá no Ministério da Educação naquele período. O desafio era, o ministro queria, o governo federal já tinha universalizado o ensino fundamental e o desafio era manter toda a criança na escola. E para manter a criança na escola, precisava dar uma ajuda em dinheiro, porque muitos precisavam trabalhar, então essa foi a encomenda. Precisava criar um programa para dar recurso para as famílias, para as mães, para a criança poder permanecer na escola. E a gente desenvolveu o Bolsa Escola, que virou o Bolsa Família depois, o Cadastro Único, que também é um marco no Brasil, e toda essa tecnologia avançou muito com a Caixa Econômica Federal. Na época, o secretário nacional foi o Floriano Pêssaro, e a gente conseguiu ter essa entrega. Quando acabou o governo do presidente Fernando Henrique, eu fui trabalhar com o então governador Geraldo Alckmin. Olha só. E trabalhei na Casa Civil, no governo do estado até 2006. Também aí uma parte mais política, né, de atendimento aos parlamentares, mas que eu aprendi muito. Depois fui subprefeito aqui da Vila Prudente Sapopemba, em São Paulo, junto com o prefeito Kassab. Fui chefe de obras da prefeitura com o André Matarazzo. Eu voltei a trabalhar com o Alckmin, fiquei no governo do estado até 2016, na assistência social, numa empresa de serviços, a CPOS. Cuidei da área de patrimônio aqui, a gente ajudou a reduzir aluguéis do estado de São Paulo. Mas em 2016 veio a grande missão, que quando o ministro Mendonça Filho assumiu, hoje deputado federal por Pernambuco, um grande ministro, um grande deputado, ele trouxe a Maria Helena Guimarães de Castro, é atual presidente do Conselho Estadual de Educação aqui do estado de São Paulo, e a Maria Helena falou, eu preciso de ajuda, vem para Brasília, a gente está assumindo aqui o ministério numa época muito turbulenta, né, do impeachment em 2016, e vem ser meu secretário executivo adjunto. E eu aceitei o desafio, fui morar em Brasília,
Fiquei lá 3 anos. A gente fez grandes realizações naquele período. Acho que toda a comunidade reconhece o que foi feito. Então, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio. Eu, pessoalmente, conduzi a reforma do FIES, desenvolvi a reforma, escrevi uma medida provisória, coordenei a aprovação no Congresso, fui o primeiro presidente do comitê gestor do FIES, e a gente entregou um programa que está até hoje, mais de 6 anos, é o que está vigente. A renegociação do FIES, a primeira renegociação foi naquela época que a gente conseguiu, junto com a Fazenda, essa mudança, a flexibilização do EAD, enfim, foi uma época de muitas conquistas. Depois o ministro Mendonça Filho saiu para ser candidato, assumiu o Rocieli Soares, o atual secretário no Pará, meu amigo, e a Maria Helena foi para o Conselho Nacional e eu fiquei como secretário executivo. Então, fiquei ajudando nessa tarefa aí de responsabilidade, o vice-ministro, e até fui ministro por 3 dias, assumi o ministério numa viagem do presidente, nomeado pela então ministra do STF, Carmen Lúcia, que assumiu a presidência interinamente em 2018, julho de 2018. Então, foi uma época que eu aprendi muito, me realizou muito. Eu ainda tive uma passagem no Ministério da Cidadania, fiquei lá há alguns meses, mas quis voltar para São Paulo e em 2020 estava começando a pandemia, eu aceitei o desafio de assumir uma universidade, eu fui reitor da Universidade Brasil em Fernandópolis. Fiquei 3 anos também. Cumpri o meu contrato de 3 anos, aprendi muito sobre o ensino superior, sobre o funcionamento das universidades, os cursos de medicina, o panorama da medicina no Brasil. Então, foi também uma experiência muito gratificante, mas eu estava sentindo falta da área pública. E que é apaixonante, é muito, muito desafiadora. E aí teve enfim, uma conjuntura toda favorável. Conheci o prefeito Taki Yamauchi, que foi meu contemporâneo na FEI, aqui em São Bernardo, na Faculdade de Engenharia Industrial. A gente estudou na mesma época, mas eram muitas turmas, a gente não teve amizade, não se conheceu. E então o prefeito Taki Yamauchi, que assumiu agora, me fez esse convite junto com o Bruno Gabriel, para a gente estar à frente da educação aqui de Diadema. Então, um desafio grande, estou gostando, sacrificando um pouco das horas com a família, com a minha filha Júlia, que tem 16 anos. 16 Eu tenho 2 sobrinhos gêmeos de 5, um casal, o Theo e a Liz. E aprendo muito também, porque a gente vê os desafios dessa idade, né? E hoje eu tenho um outro olhar que eu não tive com a minha filha, da importância da primeira infância, de reforçar os estímulos, desde de bebezinho, desde que nasce, a leitura para a criança, enfim, tudo que essa fase ela absorve tudo. Então, é a fase mais importante da vida, dos 0 aos 6 anos. A gente tem que investir tudo nessa fase, estimular tudo que puder na criança, alimentação. Então, um pouco dessa visão de fortalecer a primeira infância, a pré-escola, a gente está investindo forte. Eu acabei de ter uma reunião importante com a superintendente do Itaú Social, Patrícia Mota Guedes, e a gente estava discutindo isso, o foco nessa primeira infância, o foco na pré-escola, as crianças de 4 e 5 anos, que a gente quer estimular bastante. Então, essa foi um pouco a minha trajetória, me estendi um pouco aí, mas esses 25 anos de dedicação, de aprendizado, que eu espero agora trazer aqui para Diadema, que é uma rede grande, o município tem 400 mil habitantes, já foi o mais violento do país há 20 anos atrás. É o segundo município com maior densidade demográfica, então são 400 mil habitantes em 30 quilômetros quadrados, é bem apertadinho, só perde para Taboão da Serra, que também é aqui na Grande São Paulo.
mas com muitas desigualdades. São 11 bairros e cada bairro tem uma característica diferente da outra. Então, a divisa com São Bernardo é uma situação, com São Paulo é outra, o Eldorado ali na Zona Sul é outra. Então, a gente tem que ter um olhar bem especial para cada região. E é isso, essa é a determinação do prefeito Taca. Maravilhoso. Você falou da grandiosidade do desafio, né? Para que as pessoas possam também ter conhecimento. Hoje a rede, ela conta com 2.000 professores, Isso. né? Mais 1.000 técnicos, pessoas do administrativo. São 30.000 alunos, né? 12.000 no ensino infantil e 18 no fundamental. Não, é o contrário. É o São contrário? 12.000 no fundamental, de Perfeito. primeira a quinta série, anos iniciais, Aham. e 18.000, 9.000 nas creches, de 0 a 3, Aham. e 9.000 de 4 e 5 anos. Perfeito. A gente tem todos os alunos do município de 4 e 5 anos, mas quando eles vão para o ensino fundamental, aí o Estado também tem escolas em Diadema para o fundamental. Sim, são 95 unidades, né? Isso. Escolares no município, 61 diretas e 33 conveniadas, as creches, mas que ficam sobre a gestão também, o acompanhamento, pelo menos, de vocês ali, né? O acompanhamento muito próximo, é uma parceria. A gente tem 11 entidades sociais que tocam essas 33 creches, são entidades de excelência, com muita dedicação, não é um trabalho fácil. E a boa novidade é que o prefeito autorizou mais 2 creches. Então, Diadema agora passa a ter 35 creches, são mais 320 vagas, 160 na região norte, na divisa com São Paulo, e 160 na região leste, na divisa com São Bernardo. Então a gente fortalece, tinha fila de criança ainda fora das creches, as creches todas são integrais, a gente fortalece esse atendimento para justamente tanto permitir que as famílias consigam trabalhar, que a gente consiga dar esse conforto para eles, mas também para na creche eles tenham os estímulos adequados, os profissionais capacitados para ir desenvolvendo a criança. Com certeza. Tem alguns projetos de destaque aqui que eu acho que são bem importantes a gente trazer. O primeiro deles é na temática da alfabetização, né? Qual que é esse desafio, esse gap que hoje tem que você, tenho certeza, vai enfrentar e conseguir ter sucesso? Hoje, o que vocês estão pensando para a questão da alfabetização de Diadema? Desde a criança, da pré-escola, 4 e 5 anos, depois no início do fundamental, primeiro ano e segundo ano, que aí no segundo ano, quando tem avaliação mesmo, a criança está com 7 anos e ela tem que estar conseguindo ler, conseguindo escrever, ela está alfabetizada. Então, nesse período todo, que as intencionalidades pedagógicas, as atividades todas, para ela ir fortalecendo a alfabetização. Recentemente, Diadema participou de um evento com o governo do estado, o governador Tarcísio Tava, o secretário Renato Feder, a Márcia Bernardes, a coordenadora do prêmio de excelência educacional. O programa é o Alfabetiza Juntos. Então, é específico para alfabetização, tem plataformas, tem metodologias para ajudar nessa alfabetização dos alunos, o Matfic na matemática, o Elefante Letrado na leitura. Então, a gente também, o Diadema não tinha aderido a esses programas, que chama atenção, um município grande que deixou de participar de programas, talvez por ideologia política, mas a gente correu lá, já fez adesão, o Diadema não participava. A gente também não participava da busca ativa do Unicef, agora a gente está participando, mas especificamente esse do Alfabetiza Juntos, tem uma plataforma, tem todo um recurso para ajudar as crianças nesse processo. Então, de uma forma muito, muito inteligente, muito lúdica, elas vão ali conseguindo se desenvolver, e acho que é o pilar principal. Se eu puder ter alguma contribuição na alfabetização, que as crianças consigam já ter uma base bem sólida para poder progredir na sua vida, e vão carregar isso com certeza para todo o seu percurso, a trajetória. A base precisa estar bem consolidada. Então é nessa época, nessa fase, que a gente precisa ter todos os recursos. Aí fortalece também o ensino de tempo integral, educação integral.
para a gente ajudar essas crianças a terem mais oportunidades, mais estímulos, mais atividades. E então os pequenos a gente está tratando de uma maneira muito especial. Uhum. São 39 escolas em Diadema de ensino da pré-escola, Nossa, do muito bom. ensino infantil. Muito bom. E essa verdade que você traz é muito necessário mesmo, né? A gente precisa cada vez mais de soluções integradas, município, estado. Não pode ser um lobo solitário aí, né? Você precisa. E chama atenção o fato de só agora terem abraçado essa oportunidade que vem, né? Alindo, a educação é regime de colaboração, né? Ah, Então, tem papel que é do município, do estado, da União, tem muitos programas que se entrelaçam, a gente precisa ter, e na educação tem muitos parceiros que são importantes, muitas empresas, muitas entidades, eu acho que, assim, dos mais notáveis, a própria Fundação Itaú, como eu mencionei, o presidente Eduardo Saron, que é um grande amigo, que vem fazendo esse trabalho de liderar as tendências, o que é importante daqui para frente, mas o Todos pela Educação, a Priscila Cruz. Então, enfim, tem muitas, a Fundação Lehman, acho que o Jair Ribeiro com Parceiros da Educação, que teve uma atuação importante aqui no ABC em Santo André. uhum. Eu acho que todo esse ecossistema ajuda e está vocacionado para ajudar os alunos e os estudantes a se desenvolverem. Então, especialmente acho que aqui no ABC, a gente aproveitar também essa regionalidade. Eu tenho tido uma atuação mais próxima do consórcio do Grande ABC, Uhum. conversando aqui com o secretário de Santo André, de Mauá, de São Bernardo, Ribeirão Pires, enfim, todas as 7 cidades, para a gente fortalecer essa atuação conjunta aí na formação, que é outro pilar extremamente importante, a formação continuada. Chamamos professores do concurso também para fortalecer mais a rede. Então, a gente ter a União, a Undime, a União dos Secretários de Educação do Estado de São Uhum. Paulo, eu estou na diretoria executiva, estou na coordenação da Macro, aqui da Macro São Paulo, né? Tenho conversado com o secretário Fernando Padula, que também faz um trabalho excelente aqui na capital, é uma das referências nossas. Eu acho que uma creche em São Paulo é inegável, a qualidade, o nível de aprimoramento do convênio que eles chegaram Uhum. é excepcional. Então, claro, sempre tem muito a melhorar, todo mundo vai dando as suas contribuições, mas eu acho que tem avançado. Se a Uhum. gente pegar nesses últimos 30 anos, do início do governo do presidente Fernando Henrique com o ministro Paulo Renato, até agora, o quanto já foi feito. Antes não tinha nem escola para todo mundo. Há Uhum. poucos anos eram escolas de lata. Então, Uhum. quanto que isso foi avançando e quanto que a gente consolidou. Mas nunca pode ficar satisfeito, né? Acho que Sim. é um ditado, nunca fique satisfeito. Vamos tentar procurar, melhorar, vamos sempre avançar, sempre dá para avançar mais, e nesse mundo de transformação tão rápida, a gente precisa ter esse olhar diferenciado. Eu fiz a Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, aqui em São Bernardo, contemporâneo do prefeito Taca, e a engenharia, a educação era uma nessa época. Agora totalmente já diferente. O EAD, que é uma educação híbrida, né? Uma educação assíncrona, não é à Uhum. distância. Até o nome eles estão. É uma aprendizagem por plataforma, que É. é o futuro, que é o que funciona. Aham. Então, participar de uma reunião ao vivo, online, interagir, de repente na sua casa é muito mais efetivo do que você ter que ficar lá no transporte, chegar na escola, aquela dificuldade toda. É. Então é muito direto, as plataformas ajudam muito, Uhum. a formação continuada por esses sistemas são muito importantes. Então Uhum. o MEC até a gente fica apreensivo, porque o MEC está para soltar uma regulamentação do ensino à distância, dessa educação por plataforma, e até Uhum. agora não aconteceu. Sim. Então, a formação de professores está comprometida, da pedagogia, outras.
enfim, outros cursos que dependem disso, em regiões, o Brasil é muito grande, então você pega estados como o Pará, se não tiver essa educação online, essa É, educação, não tem como ter campus de universidade, de faculdade em um território tão grande. é verdade. Então, fico apreensivo que o MEC não tenha soltado a regulamentação dessa educação por plataforma, do EAD, e a gente está aguardando que isso aconteça logo para poder cada vez pegar mais um número de professores e Sim. aproveitando a educação ao longo da vida, que também não é mais aprende só enquanto está na escola, a gente está aprendendo o tempo todo, seja vendo uma rede social, seja Tá. assistindo um vídeo, e isso vai tendo um acúmulo. Então, essa conscientização, essa consciência de todo mundo vai aprendendo, não necessariamente de ter um certificado, Uhum. mas se você não tem uma trilha, um estudo dirigido, uma coisa, um lugar onde você quer chegar, isso vai acontecendo o tempo todo. Então, não é mais essa educação só regular, É, formal, mas é a educação ao longo de toda a vida. sim. Eu acho que tem dois pontos que vão ser fundamentais para chegar nesses resultados que você está buscando, que eu acho também concordo fundamentais. Primeiro, aquilo que você já introduziu aqui também, a questão da formação dos professores, né? É cuidar de quem cuida, né? É atualizar quem ali está no dia a dia, se entregando, né? Muitas vezes abdicando da sua vida pessoal, tendo que muitas vezes, mesmo estando enfrentando problemas pessoais, que a gente brinca aqui, né? O professor não é robô. Ele tem esposo, ele tem esposa, tem filho, tem filha. Ele teve uma briga conjugal de manhã, mas quando ele entra e fecha a porta da sala de aula, ele tem que abstrair aquilo ali. Peraí, são minhas crianças aqui, os jovens, eu preciso ensinar, é minha missão, é minha vocação, né? Então, como você entende a importância de fato da formação desses professores? Você falou muito da importância que concordamos aqui, o uso da tecnologia, não demonização da tecnologia. O problema em si não é o EAD, não é a plataforma. O problema em si é você olhar de uma maneira focada para a qualidade daquilo que está sendo entregue, Exato. né? Então, não sei se você concorda um pouco com a gente nesse sentido. Se ataca muito o conceito, a forma, né? Mas você não olha de maneira específica, né? Você tem N plataformas, você tem N instituições de ensino à distância, então a gente precisa olhar para isso. Como que você tem imaginado aí na sua gestão, formação de professores? Como que você vai buscar melhorar essa questão? O professor é central, é uma figura central, é até meu reconhecimento, precisa realmente ter uma vocação, ter uma dedicação, uma paixão, né, por ensinar. Eu não sou professor, eu tenho uma Uhum, experiência na área pública, mas não sei ensinar. uhum, Precisa ter essa capacidade. E lá na secretaria, a gente fica ali na Avenida Alda, tem um andar inteiro só para formação continuada. que Então, bacana. todo dia tem atividade, as atividades periódicas com os diretores, com os coordenadores pedagógicos, com os próprios professores. A gente está com alguma dificuldade de ter professores substitutos para poder tirar o professor um pouquinho da sala de aula e dar uma formação mais Uhum. específica. Mas a ideia é que a gente consiga impactar cada um deles com frequência para ir atualizando, porque as coisas também mudam muito rápido, muitos processos estão se consolidando, mas é central, é investir muito em formação, 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 professor, 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 para a gente conseguir que ele consiga aí ter esse resultado em sala de aula. Uhum. Eu reconheço o esforço deles, eu reconheço que eles fazem um trabalho maravilhoso, e é ali todo dia, não Todo interessa se dia. está chovendo, se está sol, ele está lá e ele está ali com as crianças no período dele e dá conta. Uhum. A gente tem como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode dar mais ferramenta, mais É. condição para ele ir um pouquinho mais além? E aí, cada Aham. pouquinho que vai já faz a diferença na vida É. dela. Também envolve muito a questão da escuta ativa, que a gente chama, né? Então, poxa, qual que é o desafio central agora de vocês que estão aí no fechar da porta
quatro paredes da sala de aula, o que está pegando? Né? Eu acho que muito do que a gente ouve aqui, nosso público principal são esses educadores. Então, eles têm essa sede de que alguém pegue e fale assim, olha, não, às vezes tem ideias comuns, um senso comum sobre a educação. A gente até brinca aqui, né? Muitas vezes a educação ela é aquela área que, obviamente, porque você tem um filho, então você quer dar uma opinião sobre a educação. Porque é teu filho, você tem um sobrinho, você vai dar opinião sobre aquilo. Mas o professor, a gente nota aqui que ele é um profissional que ele quer ser ouvido. Então, assim, ó, pergunta para mim, o que está acontecendo no dia a dia? E aí, a partir disso, né, acho que as melhores soluções ou treinamentos, formações continuadas vão vir dessa própria escutativa. Ó, é isso aqui, ó, isso aqui a gente não sabe. Um tema que é central hoje, a questão da inclusão. Né? Por força de lei agora, um laudo, obviamente todos têm que ser, né, incluídos na educação, mas a gente está olhando com muita atenção para esse profissional que recebe o aluno com o laudo e que tem que não fazer algo só por fazer, mas entregar algo de qualidade. Né? Sim. Então, a gente olha muito para esse lado também de conseguir munir esse professor. Olha, a gente tem especificações diferentes da questão da inclusão, né? Então, um aluno ele é atípico, ele é um TDAH é uma coisa, o aluno de TEA é outra, o TOD é outra, né? Tem várias questões que esse professor ele precisa saber para conseguir unir ao desejo, à vocação dele. Você entende também essa importância de como secretaria está aberto para escutar e receber deles esse tipo de Claro, a coisa? gente tem, eu tenho visitado as escolas, tenho conversado Muito muito. bom. Achei até interessante o secretário aqui de São Bernardo, Júlio César, fez Uhum. uma escutatória nos Ah, primeiros 100 dias. Ele dedicou muito esforço para ouvir todo mundo, mas acho que todo mundo, a gente vai ouvir. O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que eu trabalhei bastante, ele sempre falava: quem ouve mais erra menos. Então é uhum. um pouco também que eu compactuo e a gente vai sempre ouvindo todo mundo, desde da cozinheira da escola, enfim, todo mundo ali da comunidade escolar, os pais, até as crianças, senta do lado dela, você está gostando? Tá boa a comida? Você come sempre? Então acho que a gente vai balizando e a educação especial é um grande desafio, né? A gente tem mais ou menos 10% dos alunos hoje com alguma necessidade. Sim. E a maioria com laudo, mas também alguns ainda sem. Mas independente disso, a gente precisa acolher todo mundo, precisa incluir todo mundo, precisa dar condição para que eles se desenvolvam no tempo deles, nas condições deles, mas fazer o melhor por aquela criança. E é difícil, porque as necessidades são muito diferentes, exige uma formação dos profissionais, Uhum. exige profissional de apoio também, Sim. porque às vezes tem necessidades ali físicas de adaptação e só o professor também não consegue. Então, em cada classe, ter uma classe de 30, 32, ter ali 3, 4 que precisam de uma atenção diferenciada, é um grande desafio para as redes. Uhum. Mas a gente tem um olhar de bastante sensibilidade nisso. Diadema tem o CAIS, o Centro de Atenção e Inclusão Social. É um Uhum. equipamento que também busca ajudar essas crianças no seu desenvolvimento. Mas é um fenômeno, acho que um desafio de todos os secretários, todos os gestores de educação, como isso deve ser feito, né? Os Uhum. processos são relativamente recentes. Até Sim. pouco tempo as creches estavam na assistência, era uma coisa, não tinha a ver com a educação. Agora que tudo está sendo Era mais. só um lugar para o pai deixar para poder ir trabalhar, né? Não, Não era acaba, discutido a o que a criança, criança a vivenciava criança não ali. aprende nada e ela Ah, enquanto ela não tiver eu brinco com a minha mãe, eu queria fazer inglês. Ela falou: não, não vai fazer inglês quando você é pequeno, que você não vai aprender nada. Depois, quando você tiver mais velho, você faz. Hoje a ciência mostra que é o inverso. Se você não aprender inglês ou outra língua, se você não aprender antes dos 10 anos, você não consegue mais falar sem sotaque, por exemplo. A uhum. menos que
Mas você tem que aprender quando pequeno, né? Quando você quando o cérebro ainda está plástico e que você consegue ter ali o Moldar, né? aprendizado. Moldar Então, melhor. precisa de muito estímulo, precisa ali de muita formação, preservar a criança do estresse tóxico, da mesma forma que você dá um estímulo, ela se desenvolve, mas se ela tem estímulos ruins, aí ela também vai ter traumas e vai carregar isso para o resto da vida. Uhum. Então, muito cuidado com a criança, com toda essa formação, Uhum. com essa preparação é fundamental. Muito bom. Eu acho que tem um ponto também fundamental, que aí é um desafio, já linkando aqui com essa parte que eu tinha te perguntado anteriormente, do principal desafio, né? Eu imagino que você, como secretário, como profissional, como pessoa que já atua no setor público há bastante tempo, chega num desafio desse com sonhos. Eu tenho sonhos, eu quero melhorar, né, a educação dessa cidade, a experiência dos alunos, dos professores, das famílias, mas muitas vezes você tem impedimentos, seja de caixa, de orçamento, e nesse assunto que eu vou falar, que é sobre a infraestrutura, às vezes você tem muitos impedimentos para um sonho, um objetivo que você tenha como secretário, né? Eu vejo muito essa diferença, acho que os pais, principalmente quando eles olham para a educação pública, eles lembram muito de infraestrutura em comparação com a privada, né? Onde você tem, às vezes, um ambiente muito diferente, quando se lembra de uma coisa e da outra. Como que é possível hoje, na realidade, que você enfrenta ali, melhorar essa infraestrutura, dar uma experiência, talvez, dentro desse senso, com mais parecida com a iniciativa privada, talvez, de uma infraestrutura de excelência? Quais são os seus planos para isso, desafios? Como que você pretende enfrentar essa questão de infraestrutura? A gente está num momento delicado da prefeitura pela questão financeira, orçamentária, uma dívida muito grande, restrição mesmo de recurso, mas o meu sonho para poder deixar de legado enquanto eu estiver contribuindo, eu acho que no Brasil tem muito boas experiências, tem municípios que conseguiram já chegar lá. Uhum, O caminho, mais ou menos, a gente sabe. A questão é se vai conseguir percorrer em que velocidade. Mas alguns municípios, eu tenho uma referência grande que é em Calcaia, no Ceará. uhum. Sobral é o mais famoso, Sim. mas o secretário de Calcaia nos últimos 4 anos, o Sérgio Kobayashi, foi um grande secretário, foi secretário aqui em São Paulo, e é um amigo que eu acompanhei de perto a gestão dele toda, investiu muito em formação, investiu muito na preparação da rede. Eu acho que a gente tem que estruturar bem aqui a rede, conseguir trabalhar mais em harmonia com as outras cidades, conseguir trilhar esse caminho junto. Não é impossível, Uhum. dá para a gente fazer mais com menos, dá para as crianças aprenderem mais, para elas se desenvolverem mais, esse desenvolvimento integral. E aí a parte física, mental, enfim, tem todo um conjunto aí de várias frentes é, que a gente consiga avançar. Mas que a avaliação na educação é importante, está consolidada. Eu acho que melhorar os indicadores, não pelos números, mas para que cada criança consiga realmente avançar. Isso ela vai carregar para a vida toda. Se ela puder ter oportunidade de ter uma formação de programação, de robótica, enfim, nas várias frentes que ela pode ir se desenvolvendo, vai ajudar ela no futuro, vai ajudar ela no emprego dela, nas vivências que ela vai ter. Então, a escola tem que proporcionar isso. Os pais já passam ali a responsabilidade e falam, já levei meu filho na escola, agora é com a escola. Uhum. Mas eu acho que é um dever coletivo da gente educar as crianças, todo mundo tem que fazer um pouquinho a sua parte para impactar ela de verdade. São vidas, né? E Sim. que vão carregar isso por muitos anos. Então, esse esforço vale a pena, é isso que a gente tem buscado. Muito bem, então eu diria que o desafio principal realmente
vai ser driblar essa questão financeira, orçamentária, para conseguir realizar os projetos, né? Eu acho que a gestão, a gente precisa organizar ali bem, consolidar a gestão ali no município, é, a infraestrutura mesmo física, a infraestrutura dos equipamentos, é, é, ter um bom desenvolvimento ali nas aprendizagens, ir medindo, avaliação constante. As avaliações são muito esparsas. Se a gente conseguisse ali toda semana avaliar de alguma forma se a criança se desenvolveu, como é que ela está indo, a recomposição das aprendizagens, o reforço ali, as que estão ficando um pouquinho para trás, não deixar ninguém para trás, dar ali uma atenção mais especial e conseguindo levar todo mundo para que realmente elas tenham um desempenho melhor. É uma região difícil, desigual, com muitas vulnerabilidades, mas eu acho que aí a gente vai trabalhando em várias frentes, fora da escola também, eu acho que aí a família participando, a gente também tendo aí uma relação com toda a comunidade para evoluir. Então, Uhum. não é fácil, tem muitas frentes aí, muitos desafios no curto prazo, médio prazo, longo prazo. A gente tem um plano estruturado e aí acho que os gestores que forem seguindo é uma corrida de bastão também. Uhum. Eu não sou de carreira, não sou, sei que vou ficar um período e depois vou sair, mas quero cumprir a missão, como eu já tive em outros lugares. O desafio é esse, a gente vai entregar, vai cumprir o que Uhum. foi pactuado para poder passar a bola. Muito bem. Tem uma questão, secretário, que a gente tem falado muito aqui no podcast, porque está muito em alta, que é essa relação escola e família, né? Então, a gente percebe hoje que existe um distanciamento muito grande da realidade escolar para a realidade familiar e o aluno no meio disso tudo, né? Tentando se entender, né, como indivíduo. Poxa, minha casa é de um jeito, a escola é de outra, como que eu lido com isso? Mas as problemáticas, os desafios do desenvolvimento da criança, do jovem, são os mesmos, seja ela estando em casa ou estando na escola. Então, a gente entende que é necessário movimentos intencionais mesmo de integração entre escola, família. Aqui na Educativa a gente está lançando agora o Nexus, um programa 100% voltado para isso. É um programa híbrido, então, conceito de aula invertida, as famílias assistem online, mas depois vão para a escola, para o ambiente escolar, para uma vivência pessoal, brincadeiras, talvez. A gente está falando de pais que, por necessidade, trabalham tanto que não tem nem tempo mais de brincar com os filhos. Sim. Então, poxa, por que que a escola não pode buscar oferecer essa retomada dessa brincadeira, dessas dinâmicas, dessas coisas talvez mais mão na massa, que o celular roubou, né? Levou embora atividades mão na massa, então o ambiente escolar. Então o Nexus propõe isso como um parceiro para as escolas, secretarias, etc. Como que você enxerga, secretário, a importância de movimentos como esse, integração, família? A gente teve agora o seriado na Netflix, Adolescência, que trouxe muito a questão do bullying num novo formato, né? Como se fosse uma reformatação do bullying em outros aspectos, mas é tudo uma questão de bullying também. Como você enxerga isso? Como que a gente pode se movimentar para tentar sanar um pouco essas questões? É outro grande desafio, né? Eu assisti a série, realmente é impactante. E esse é um mundo paralelo. Na escola ali ainda tem um controle, mas a família precisa estar num diálogo muito permanente com os filhos. E é engraçado, porque essa coisa do celular é super recente, a lei é desse ano. Aham, E é tão óbvio agora, mas por que só agora que a gente só agora. conseguiu? E a importância de não dar o celular, mas também a dificuldade, porque as crianças com 3 anos, já, às vezes até com menos, eu já vi bebê mexendo e assistindo ali. Então,
mas tem que tentar segurar o máximo possível, preservar um pouco das telas, que elas possam brincar ali no intervalo, no recreio. Nas nossas escolas já não tinha, porque até os 10 anos a ocorrência era menor. Mas, principalmente agora nos anos finais e no ensino médio, agora eles ali conversando, interagindo mais, mas é muito difícil, precisa de muito diálogo, é, é, porque precisa dessa aprovação, desse like, dessa curtida, e para o adulto a gente consegue lidar, mas para a criança isso é muito forte, essa rejeição, e acho que a esperança, né? Ela precisa ali saber que, poxa, ela tem 13 anos, ela tem mais 100 anos pela frente. Calma, vai. Se não tiver a namorada com 13, que não tem que ter, que não é Meu nem a Deus. idade, Aham. vai ter com 15, com 20. Cada um tem seu tempo, é isso que a gente tem que respeitar, tem que dar esse conforto para ela, ela tem que ter esperança, tem que saber que a coisa vai acontecendo no tempo, Exatamente. muito diálogo, né? Mas realmente são coisas que a gente não enxerga, o mundo parece que é outra língua, outro formato, uma Matrix, assim, que todo mundo fica. E numa velocidade muito grande, que assusta, os educadores ficam. Eu estava ouvindo no final de semana a professora Cláudia Costin, que também é uma pessoa, uma referência nossa. Como é que. Acho que o diálogo é o principal com os filhos, com as famílias, e os pais também não sabem direito como é que. Às vezes você acha que o seu filho tem tudo ali, está dentro do quarto, e na verdade ele está totalmente exposto e vulnerável, mesmo dentro do quarto, mas com o celular na mão. Então, realmente precisa de muita conversa, não só com os alunos, mas com as famílias. Acho que essa formação nas famílias é muito importante. E aí, não só também online, um pouco do presencial, da interação, esse ao vivo faz. A gente podia estar fazendo aqui, fazendo uma live, cada um no seu lugar, mas a gente está aqui, está interagindo, está tendo essa convivência. Exatamente. Não basta viver, precisa conviver, né, participar. Então, acho que isso que acaba fazendo a diferença e que precisa a todo momento ir resgatando. Não, totalmente. E eu me lembro da minha época escolar que a reunião de pais e mestres, a famosa reunião de pais e mestres, ela era um terror para alguns alunos, né? Então, os indisciplinados temiam a reunião, porque o pai vai lá, a mãe vai, e aquilo ali vai ser o momento do professor descarregar, olha, indisciplinado, não para de falar, bagunceiro. E aí, quando você chegava em casa, você tomava uma bronca, ou era um castigo, porque você não está se comprometendo, né, ali como deveria. Eu penso que muito que o Nexus e essa nova visão da educação propõe é a gente olhar para essa reunião de pais e entender que isso não está correto. Se a reunião está gerando esse tipo de pensamento, tanto nos pais, quanto nos jovens, quanto nos professores, então é um momento de eu ir lá para falar tudo que meu filho está fazendo. Eu chego em casa, brigo com ele. Né? Eu falei para uma educadora, uma gestora, por que a reunião de pais não é um lugar? Eu brinquei, era uma de gestão pública também. Falei, toda escola tem uma quadra, né? Tudo bem, podemos fazer a reunião, falar dos assuntos importantes, ó, aqui está acontecendo isso, mas depois, olha, o seu filho está ali do lado de fora esperando, por que a gente não vai ali na quadra, tem uma atividade entre pais, e aí você começa a ressignificar o que é a experiência do pai para dentro da escola. De vez ele sair carregado, já cheio de problemas da vida dele, do trabalho dele, ele sai de lá ainda com mais carregamento psicológico, né, de problema. Ó, se tem o que ser tratado, trate, né? Tem uma questão aqui de comportamento, precisa ser tratado com ele, mas nós queremos oferecer um algo a mais também. Uma experiência de você com o seu filho no ambiente escolar, como que a escola fosse realmente um suporte para as famílias. Né? Olha, isso aqui é um ambiente convidativo, é um ambiente para vocês estarem. Você entende que isso é um sonho muito distante da minha cabeça ou é uma Não, realidade é uma possível? coisa que precisa acontecer, é possível. A gente está tentando, com o programa Escola Aberta, ter as Hum, escolas abertas nos finais de muito semana. bom. É importante ter um dia da família na rede,
que os pais possam ali ter atividades com os filhos no ambiente que eles vivem. Meu pai entrou aqui na escola, meu pai, minha mãe, minha família, a gente teve aqui uma convivência, minha família teve contato com a outra família do amigo. Então, especialmente ali num território que é conturbado, às vezes deixa só o filho, volta para buscar, mas ali tem uma pressão social que é intensa. Então, a gente, a prefeitura, os governos precisam ajudar, estimular um pouco nessa relação. E eu tive na abertura do ano letivo, né? Fui em várias escolas, ouvi ali um pouco os pais. Tem demandas, enfim, de rotina, mas tem também demandas específicas, e ali eles fazem a reunião com os professores. A figura ali do professor é muito importante, até para dar uma organizada, uma orientada. Então, acho que essas reuniões são marcos e são importantes nas redes. A gente precisa ir instituindo isso, ter uma coisa mais institucionalizada mesmo, mais oficial, para cada vez isso ir sendo aprimorado e usar esses mecanismos, essas formas para ajudar no desenvolvimento. Mas a família é extremamente importante e precisa trazê-la mais junto da escola, da aprendizagem, dar mais retorno. A gente está tentando um sistema, um aplicativo para ir comunicando, seu filho hoje faltou, a nota dele está assim, melhorar essa comunicação para trazer a família mais perto para o dia a dia ali. Não dá só a cada bimestre ter uma nota e aí vai ver se no final do ano de recuperação tá bom, tá ruim. Precisa ser uma coisa mais diária, mais semanal, avaliação constante, a frequência, o desempenho ali, o comportamento. Então, dá mais feedback. E se tivesse tecnologia, condição, seria melhor, né? A gente vê na internet vídeos da China que tem a câmera e já na sala de aula, já vê se o aluno está aproveitando, se está feliz. Isso tudo está muito longe da nossa realidade, mas eu acho que ter informação e ter essa comunicação direta, permanente com os pais e ir abastecendo eles de também subsídios para poder lidar com as famílias. A forma de abordar, o que você mais gostou, o que foi mais interessante no seu dia? Foi boa a aula? Foi. Você gostou? Sim. Mas tentar coisas mais abertas, o que foi mais interessante? O que você aprendeu? Como é que está indo? Quem que é mais seu amigo? Ter esse diálogo, né? Porque a criança aí também vai se abrindo, precisa de estratégia, esse conhecimento vai ajudando, mas realmente é uma fase diferente, muito intensa. Muito intensa. Secretário, quero te agradecer muito. A gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo. Agradecer demais, eu acho que é muito interessante para esse público que nos acompanha, os educadores, pais, gestores educacionais, saber o que alguém que realmente está ali, né, no desenvolvimento de uma secretaria está pensando, está querendo fazer, desenvolver. A gente pode perceber que você realmente tem muitos anseios, muitos desejos, e o nosso voto aqui como educativo é que você consiga, né, avançar, conquistar tudo isso, porque os munícipes de Diadema merecem isso, os alunos, os professores, e faço votos que você realmente consiga para avançar a educação aí em Diadema. Queria te dar a oportunidade agora, somente você pode fazer, direcionado para a câmera mesmo, uma abertura dos seus canais de comunicação. Então, onde que o Legal. pessoal te encontra? O Instagram seu, da Secretaria, da Prefeitura, seu e-mail. Então, às vezes tem algum professor, gestor que quer bater um papo com você. A gente sempre gosta de ser essa ponte entre quem nos acompanha e nossos convidados. Fique à vontade, pode fazer isso direcionado. Maravilha. Primeiro agradecer, Arlindo, você, toda a equipe da Educativa pelo convite. Eu adorei esse bate-papo. Eu gosto de conversar direto, de ouvir bastante. Então, nas minhas redes sociais, Felipe Sigolo, tudo junto no Instagram, com 2 L's, Sigollo.
Meu e-mail felipe.sigolo, sigollo, @diadema.sp.gov.br. No Instagram tem o chat, dá para a gente conversar, eu acompanho diariamente, então, Uhum. enfim, estamos lá à disposição na Avenida Aldo 831, Ótimo. em Diadema. Era uma antiga faculdade de Diadema. Diadema não tem faculdade hoje. Olha só, Tem alguns polos EAD, mas não tem uma faculdade presencial mesmo. presencial em uma região tão grande, mas a gente está lá à disposição e, enfim, para essas conversas, em qualquer canal aí disponível, é muito bom ter esse retorno positivo, negativo. Se a crítica se tem uma crítica, corrige. Se tem Uhum. um elogio, agradece e seguir em frente. Eu acho que não tem muito segredo, mas agradecer, estou sempre à disposição aqui e vamos avançando aqui, que a gente Vamos possa avançar. voltar com mais novidades Ah, depois. com certeza esse é o primeiro de muitos. Muito obrigado. Quero agradecer você que nos acompanha até aqui. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. E eu quero mais uma vez agradecer a Engenhoteca, a empresa de cultura maker Steam Robótica. Está aí mais uma vez aparecendo o QR Code para o site. Conheça tudo isso que a Engenhoteca pode oferecer. E também quero te fazer mais um convite. Conheça a Educativa Streaming Education. Nós estamos aqui realmente para impulsionar os educadores de sala de aula, de gestão, com o que há de melhor para que a nossa educação brasileira possa aí se desenvolver e crescer, tá ok? Episódios novos toda sexta-feira às 18 horas no nosso canal Educativo Underline BR. Se inscreva aqui no canal, compartilhe. Também temos nosso Instagram Educativo Underline BR também. Sempre pessoas relevantes da educação aqui conosco. Eu te espero e te agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.